31 de outubro de 1517. Há mais de 500 anos atrás, nessa data, foi deflagrada a Reforma Protestante. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ministério Levanta e Anda. E nesse breve vídeo eu quero falar para você e relembrar um pouco sobre o texto que é usado como base, um texto que chamou muito a atenção de Martinho Lutero, que é o texto de Romanos capítulo 1, verso 17. O texto em que o apóstolo Paulo registra um texto vindo lá de Abacuque, em que diz: "O justo viverá pela fé". Como todos sabem, no dia 31 de outubro é comemorado a data da Reforma Protestante, porque foi exatamente nesse dia que Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências, onde ele registrava e apontava ali alguns equívocos da igreja na época com relação àquilo que a palavra de Deus apresentava. A partir daí, então, começou o que é conhecida como a Reforma Protestante. E tem muita gente que não sabe o que de fato é a Reforma Protestante. Esse vídeo não é para explicar sobre a Reforma. Se você quiser, nós podemos gravar mais vídeos a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários. Eu quero falar nesse vídeo sobre o texto bíblico que chamou muito a atenção de Martinho Lutero e que fez com que ele começasse a repensar a respeito daquilo que a igreja pregava e aquilo que as escrituras anunciavam. E nesse texto, o apóstolo Paulo, que foi o autor da carta aos Romanos, ele registra o seguinte: depois de apresentar-se aos irmãos em Roma, depois de dizer sobre o seu anseio de estar com eles ali em Roma, Paulo declara então: "O justo viverá pela fé". E isso tem muito a nos dizer. Por quê? Porque logo após o verso 17, lá no primeiro capítulo de Romanos, Paulo começa a trazer uma série de pecados que os homens cometeram, mostrando que Deus estava irado com a humanidade, tanto com gentio quanto com judeu. Deus estava irado e a sua ira seria imputada sobre os homens. É aí que entra na história, então, o sacrifício vicário de Jesus. O próprio Deus planeja a salvação, o próprio Deus envia o Filho para morrer na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Romanos começa mostrando a depravação do homem, a queda moral e espiritual do homem, e logo em seguida apresenta a salvação, apresenta a justificação feita pelo ato sacrificial de Cristo Jesus. É por isso que Paulo antecipa, falando lá no verso 17 do primeiro capítulo, dizendo: "O justo viverá pela fé". E é claro, depois ele explica o que isso quer dizer, mostrando que todos os homens estavam condenados, mas que Deus providenciou um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então paga pelo preço requerido por Deus, a ira de Deus é descarregada sobre o seu Filho lá na cruz, e agora todos os que creem no sacrifício substitutivo de Cristo recebem de graça a vida eterna. Então, esse texto tão emblemático na carta aos Romanos, tão lindo, que é explicado no decorrer de toda a carta, essa que é considerada a carta mais doutrinária do Novo Testamento, de toda a Bíblia, assim dizendo, onde Paulo faz uma exposição fiel e linda do Evangelho. Não é preciso que eu ou você paguemos para alcançar a vida eterna. Esse preço já foi pago e essa dádiva nos é dada gratuitamente através do sacrifício de Jesus quando cremos. E só podemos crer porque o próprio Espírito de Deus ilumina o nosso entendimento, nos faz crer nas Escrituras, crer no Evangelho, crer em Jesus para sermos salvos e vivermos eternamente. Diante disso, eu gostaria de despertar em você o desejo de orar em gratidão ao Senhor, agradecer a Deus pelos homens que Ele levantou no passado para traduzirem a palavra de Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui a Bíblia no nosso idioma. Agradeça a Deus pela vida das pessoas que Ele levantou no passado, pelo cuidado dEle para com todas as coisas relacionadas à sua palavra, para que hoje ela chegasse até nós e você pudesse crer neste Evangelho. Assim como Paulo declara no verso 16, lá do capítulo 1 da carta aos Romanos: "Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus", ou seja, o Evangelho, a boa notícia do Evangelho é o poder de Deus. Não é o poder de qualquer Deus, mas é o poder do Deus onipotente apresentado pelas Escrituras. É o poder desse Deus para a salvação. Essa palavra poder no original é dunamis. É como se fosse dinamite, um poder avassalador. Mas, diferente de uma dinamite que traz um poder de destruição, o Evangelho traz o poder de restauração, o poder de trazer vida. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu
quanto gentil. Todas as pessoas que crerem neste evangelho, que crerem que Jesus morreu para salvá-las dos seus pecados, para salvá-las da condenação do inferno, esses terão vida e vida em abundância gratuitamente. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e se te abençoou você já sabe, deixa aqui abaixo a sua curtida, o seu comentário também, diga o que você achou do vídeo, coloque aqui a sua opinião a respeito desse assunto e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Ministério Levanta e Anda, aqui no YouTube, beleza? Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.